meses, o servidores do TJ se reuniram, as agentes sociais e psicólogas, para poder debater questões que tratam da acessibilidade. A gente propiciou espaços de discussão para esse grupo. Essas questões elas foram incluídas nessa carta-programa da chapa de vocês. Ela também já foi incluída no debate, na proposta que está sendo levada ao tribunal. Então, eu queria que a Rúbia falasse um pouquinho sobre isso, desde essa criação do grupo, sobre a importância de trazer esses temas que sempre existiram, mas agora estão sendo mais do que nunca colocados com mais visibilidade, e de que forma a chapa incorporou essa questão, como esse debate deve ser trabalhado nesses próximos anos. Então, Felipe, é interessante falar, né, um pouco como o grupo ele se fez, né, a partir das demandas dos servidores, né? Então, foi um encontro, né, um encontro de pessoas que tinham dificuldades em comum a partir de conversas, né, e a partir de diálogos. E a pessoa que acolheu, né, essa demanda foi a Marie Claire, né? Eu, como associada da ASP, passando por dificuldades pessoais por conta da minha deficiência visual, especificamente em relação ao home office, e fui prontamente acolhida, né? Então, ser acolhida, né? Ser ouvida, né? E as pessoas também ecoarem, né? Quando você diz, é importantíssimo. Então, a associação ela teve esse papel fundamental. E a Marie Claire estimulou. Rubia, tenta fazer um grupo, tenta conversar com as pessoas, né? Para tentar perceber quais são realmente as necessidades. E disso as coisas foram acontecendo, foram vários servidores que começaram a contribuir conosco de diversas categorias, por mais que as questões, né, relacionadas à deficiência, elas têm aí várias especificidades, dependendo das deficiências, também tem as questões relativas a cada função, mas nós temos muitas coisas em comum, né? As questões que foram, inclusive, já faladas aqui. Então, o assunto, a temática da inclusão, da acessibilidade, ela está totalmente convergente com tudo que a gente falou até agora. A relação com assédio moral, as pessoas sofrem com isso por serem deficientes. A questão de gênero, né? Quem são as mulheres que cuidam? Né? Quem são as mulheres que são as responsáveis por dependentes com deficiência, né? Normalmente são as mulheres que sofrem mais solidão, desamparo, e é uma infinidade de relações, né? E ao mesmo tempo a gente tem um compromisso social da nossa categoria, enquanto profissionais psicólogos e assistentes sociais. Está lá no nosso código de ética. Nós temos lá que garantir a dignidade das pessoas, liberdade, autonomia, estamos totalmente afinados com a questão dos direitos humanos. Então, defender e falar sobre acessibilidade e inclusão é também afirmar o nosso compromisso ético como categoria, né? Trazer esse debate para o tribunal é fundamental, porque ele vem da base, né? Ele vem através de uma demanda das pessoas, né, que estão trabalhando. Os profissionais psicólogos e assistentes sociais com deficiência têm questões particulares extremamente complexas para lidar em relação a barreiras institucionais, barreiras arquitetônicas, barreiras de comunicação, né? E principalmente as barreiras atitudinais, que são as que mais a gente precisa enfrentar, que tem a ver com a informação, sensibilização, trazer questões que são referentes ao tema, mas de uma forma educativa também, para que as pessoas conheçam o que elas estão, com o que elas estão lidando. E, novamente, o que a gente comentou aqui, essas defesas e esse debate, ele não vai unicamente ser útil para nós enquanto categoria, vai ser também projetado nos nossos usuários, né? Os nossos usuários precisam ter acesso ao judiciário. Isso é um quesito legal, né? E as pessoas não têm. Né, isso não acontece hoje. As pessoas com limitação de mobilidade, as pessoas surdas que só
se comunicam através de Libras, não conseguem se comunicar, elas não têm acesso ao judiciário. Então, quando você está falando de acessibilidade, você está falando de uma via em relação a questões da sociedade como um todo. Não é unicamente uma pauta do servidor, porque o servidor que recebeu uma rampa, né, no fórum dele, o usuário também vai usar essa rampa. Né? E, ao mesmo tempo, trazer esse debate é falar para a sociedade que isso nos interessa, né? Isso nos interessa como categoria, né? Como pessoas que defendem a liberdade, né? A autonomia das pessoas, né? Impulsionando habilidades. Então, está totalmente afinado com o que a chapa se propõe, o que a ASP se propõe e as nossas categorias. É algo inédito, né, esse tema, e você fica até se perguntando como, né, a lei de cotas existe há 30 anos, né, decretos sobre cotas no serviço público há 20 anos, está na Constituição, né, a questão da inclusão, né, a integração das pessoas com deficiência. E ainda hoje, em 2021, a gente está aqui falando sobre isso e ainda nós não tínhamos esse eixo de luta específico. É a primeira vez que nós colocamos nas nossas reivindicações de campanha salarial essa temática, né, específica. Então, quer dizer, precisa ser falado ainda. Não significa que só porque temos as leis que nos amparam, que estamos totalmente amparados, né? E eu acho que a construção do grupo e esse contato, ele vem também para reforçar isso, né? A solidão das pessoas, né? A dificuldade que as pessoas têm lá no seu local de trabalho, as dificuldades que as pessoas têm na execução em home office, né? A mãe que tem que cuidar da criança em tempo integral, né? Ou então, o filho que tem que cuidar do pai doente ou da mãe doente, né? A gente nunca lembra dessas relações, né? E como isso implica no nosso cotidiano profissional, né? E o deficiente, é óbvio que não tem o acesso, que é o básico para executar a sua função. Você não tem um software adequado para ele, né? Você não tem uma condição de trabalho adequada para ele. E isso nos é garantido em lei, né? Então, quando você fala em reivindicar direitos, né, ou lutar para que eles sejam, né, validados, é sempre uma questão política. E a questão da acessibilidade dos deficientes é sempre uma questão política, porque nós sempre vamos ser as minoria também, né? Nós sempre fomos aí historicamente também excluídos, literalmente, eliminados, inclusive, né? A história nos diz isso. Então, eu estar aqui falando disso, essa temática estar junto, né, das propostas de eixo da campanha, da chapa, e ter um compromisso, né, com essa temática, significa um avanço em relação à mentalidade das pessoas, né? É um compromisso que a gente tem em relação às pessoas, à sociedade. Então, eu me sinto muito honrada por ter esse privilégio, assim. Ó, E como diria minha santa mãe, bendita a hora que a Rúbia veio conversar comigo. ai, querida. E ao mesmo tempo é isso, assim, né? Você ter alguém que te escuta, que te acolhe, né? Era uma dificuldade real e eu escuto essas dificuldades reais até hoje, né? Das colegas que estão no grupo, dos colegas que estão no grupo. Então, se a Marie Claire não tivesse tido essa escuta, né? Nada disso teria sido construído, né? E eu sei que tiveram colegas que já fizeram esse movimento em outros espaços e não foram ouvidas, porque a luta por condições dignas de trabalho das pessoas com deficiência no tribunal, ela não é agora, ela não é recente, né? A partir do momento que você ingressa numa vaga de PCD, ali começa a tua jornada. Normalmente as pessoas conseguem se organizar, né, no seu local de trabalho, naquela relação muito íntima e individual com as suas chefias, né, com o seu fórum, mas num caminho amplo, num coletivo, isso não acontecia, não acontece, porque infelizmente nós não temos uma política institucional que trabalhe essas questões de uma forma mais efetiva. Por mais que nós tenhamos uma comissão de acessibilidade, né, que foi regulamentada, né, no tribunal por recomendação do CNJ,
estamos também pleiteando, né, esse acesso a essa comissão. Essa comissão, ela nos parece inoperante, nós percebemos a ação dela, o que a comissão trabalha ou executa não é divulgado de uma forma transparente, então nós ficamos sempre ali, muito isolados, sozinhos, tentando resolver as nossas questões individualmente ou por outras vias jurídicas, abrindo processos, sendo transferidos, né, de um setor para o outro, porque normalmente essa é a solução, né? Se no meu prédio não tem rampa, eu vou transferir você para um prédio que tem rampa. Ponto. Aí resolve o problema, né? Quer dizer, esse tipo de relação com a condição diferenciada tem que ser diferente, né? A gente quer que seja diferente, a gente quer uma instituição que nos olhe como diferentes, porém incluídos no tribunal, né? Com acesso às tecnologias, aos nossos equipamentos, a gente só está pedindo para executar o trabalho, né? É uma coisa interessante, porque exige-se tanto, né, a eficiência, né? A gente fala tanto nessa questão de que o tribunal precisa, né, ter a qualidade, enfim, e estão nos privando disso, né? Porque a capacidade se tem, a habilidade se tem, né? Fomos aprovados em concurso, tivemos os nossos cursos, né, superiores realizados, então estamos totalmente habilitados para executar a nossa função. O que nos impede são barreiras, unicamente comunicacionais ou operacionais ou arquitetônicas e as atitudes. Então, quer dizer, estão nos impedindo de executar a função das quais a gente sabe fazer, está apto para fazer. Então, é um contrassenso, porque a partir do momento que o tribunal nos solicita, né, uma eficiência, produção, as pessoas que querem produzir não conseguem, né, justamente por conta dessas barreiras. Então, é um assunto fundamental, é um assunto que não se esgota, por mais que apresentem-se decretos, regulamentações, sempre haverá um senão, um porquê, né? Por exemplo, agora, nós temos uma resolução do CNJ do ano passado, né, a 343, que ela já traz questões em relação à condição de trabalho. O tribunal, ele demora, né, para normatizar. Ele não normatiza efetivamente essa resolução, mas insere junto com a resolução de teletrabalho tudo junto, o que traz mais confusão, né? Porque ao invés de trazer uma coisa mais clara, mais explícita, traz aí um conflito, até certo desconforto, porque as pessoas já têm essas questões relacionadas à deficiência como privilégio, né? Então você coloca tudo junto, aí fica assim um certo ruído. Ah, mas só os deficientes vão ganhar equipamentos, né? Como que é isso? Então, ao invés de contemplar, né, algo que seja benéfico, né, para todos e legalmente, né, adequado, traz esse conflito, ainda traz esses impedimentos, como se a gente sempre tivesse na margem, né? Aliás, estamos sempre na margem, né? Então, é fundamental falar sobre isso. Eu acho que a ASP tem assim um olhar de cuidado incrível em relação à categoria, às pessoas, e ouvindo os colegas falar, eu vejo que tudo se complementa, né? Porque nós estamos falando de questões que são específicas, mas todas elas se relacionam, né? Então, isso é bonito, né? Isso é uma revolução, né? No momento em que tudo está aí no seu quadradinho, cada um fragmentado, a gente está tentando trazer temas que eles se convergem, né? Então, eu acho interessantíssimo esse novo olhar e trazer também essa segurança para as profissionais, né? Para as profissionais que estão trabalhando, que têm deficiência, que estão na condição de responsáveis por dependentes. A ASP vai olhar para vocês, a ASP está escutando vocês e as nossas ações também são nesse sentido, de tentar contemplar que os nossos direitos sejam realmente efetivados e essas violações realmente terminem. É mais ou menos isso. Ô, Felipe, é só para
complementar. Eu acho que é importante a gente destacar que da importância da luta, né, da discussão sobre essas diferenças, né, porque e como isso pode reverberar, pode resultar em ações concretas, objetivas, né? Então, ações que ficam num campo das ideias, elas se transformam em encaminhamentos, em ações objetivas e efetivas. Só para citar, né, acho que a partir desse debate que a Rúbia trouxe para dentro da associação, a gente pôde, né, a partir há pouco tempo, incluir nas nossas transmissões ao vivo o intérprete de Libras. Isso é fantástico, né? A Marie Claire, inclusive, tem se policiado, inclusive, para fazer sua audiodescrição, porque eu acho que são coisas que muitas vezes passam, né, despercebidas, a gente fica engolido pelo cotidiano das coisas, e se não tem alguém, né, que está com um olhar mais atento a determinadas questões, isso vai passando, vai passando. E aí, a partir do momento que esse debate entrou para o cotidiano da associação, porque a gente acaba, tudo que a gente vai falando, vai fazendo, a gente também vai trazendo isso agora. Então, pensar sobre o quanto é importante a luta pelos nossos direitos, né? E o quanto isso pode trazer de benefícios para as pessoas, né? Sejam elas que estejam trabalhando em determinado local, ou para a população em geral, que pode ter acesso a essas informações. Então, a implantação, né, da intérprete de Libras nas nossas transmissões, e isso agora vai ser obrigatório, é fruto dessa luta, é fruto desse debate, é fruto dessas inquietações que a Rúbia e as companheiras dela, que também discutem essa questão, trouxeram. Então, para a gente pensar que a luta nunca é em vão. Em algum momento irão aparecer coisas, né, que são frutos dessas lutas. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, às vezes a gente luta para as próximas gerações, né? Então, só para a gente trazer essa reflexão, para a gente pensar o quanto é importante a luta, né, pelos nossos direitos, né, em defesa das minorias, que não são minorias, né? Às vezes a gente vai pensar umas minorias que são maioria, mas pensar sobre isso, né, que a luta ela sempre vale a pena. É verdade. Eu só queria colocar uma questão antes, Rubio, só de você complementar. Eu acho que, no fundo, a bandeira da inclusão é a mais revolucionária das nossas bandeiras. E a gente nunca se apropriou dela com a propriedade que a classe trabalhadora precisava se apropriar dela. Porque a partir do trabalho da inclusão, dá para a gente discutir todas essas outras questões que permeiam o nosso trabalho e que, às vezes, a gente não consegue produzir unidade e sensibilidade, né, para trazer as pessoas junto com a gente. Então, no fundo, para mim, do meu ponto de vista, o trabalho, essa bandeira levantada pela Rúbia e encampada pela Mari, né, e por toda a diretoria, e por essa chapa também, eu acho que é a bandeira mais revolucionária que nós temos no momento, né, de transformação mesmo das nossas condições de trabalho e de transformação das nossas relações pessoais e trabalhistas de uma forma geral. Tá? Desculpa, Rubio. Não tem que pedir desculpa não, Igor, é isso mesmo. E também, né, eu nunca vou perder o foco, assim, em relação à nossa transformação subjetiva, né, de ser humano, né, em relação a essas questões, né, isso que a Dê fala. Agora as pessoas estão olhando para isso, né, com mais cuidado, né, quer dizer, muitas vezes eu escuto de vários colegas falando, nossa, mas a gente nunca tinha pensado nisso, nossa, eu não sabia que era assim, né, ou então quando a colega conta um pouco do relato dela, de como que o estar no trabalho, né, em home office, e estar na condição de deficiente ou de responsável, nossa, é isso mesmo. Então, ao mesmo tempo, você promove algo que é tão falado hoje, é tão raro, e a gente também não entende muito bem, que é tal da empatia, né? Que é a tal de você se colocar no lugar do outro, mas assim, numa perspectiva muito generosa,
né? Não olhar com um olhar de vitimismo, né, ou então só de assistencial, né, como muitas vezes as pessoas também nos olharam. Nós tivemos várias abordagens ao longo do tempo em relação às pessoas com deficiência, e nós passamos por esse período, né, que foi um período muito relacionado ao assistencialismo, né, à caridade relacionada à religião. Hoje a gente está num outro momento. Hoje a gente está no momento de inclusão social, né, de qualificação, de autonomia, né, uma questão de direitos humanos, de fato, e promover a dignidade. Então, é desse lugar que a gente está falando, né, reivindicando essa condição. E a luta, ela sim vale a pena, eu não tenho dúvida disso, assim, pelo que nós constatamos, né, durante esse tempo, são pequenas coisas, mas são coisas que são tão gratificantes, né? Desde o contato, né, de alguém que nunca ouviu falar sobre o termo, né, correto. Eu não sei como que fala, né? Com deficiência, portador, necessário. Então, assim, são coisas muito simples, muito básicas, que hoje as pessoas já começam a se questionar, perguntar, mas espera aí, nossa, eu não sabia, é isso. Então, assim, isso é gratificante, né? E eu não tenho dúvida de que essa luta, ela terá sim resultados, e serão resultados concretos. Isso eu não tenho dúvida, porque é algo que toca as pessoas, né? E quando você fala de número de minoria, nós temos aí o último censo que fala numa proporção de 24% da população brasileira. Se a gente projetar isso para dentro do TJ, são mais de 10 mil funcionários. Onde estão essas pessoas? Como elas estão suportando as condições de trabalho delas, né? Isso também a gente não tem, né? Mensurar os espaços de trabalho, como elas estão se relacionando com o trabalho. Então, tudo isso a gente quer fomentar, né? Identificar essas pessoas, poder acioná-las, né? Tem situações de profissionais psicólogos que estão no interior e não conseguem ler os e-mails, né? Você para pensar sobre isso e pensa, não, isso não existe. Não, 2021, no Tribunal de Justiça, não, isso não existe. Sim, isso existe. Existe, porque nós não temos um equipamento adequado, não temos um software adequado. Isso é inclusão? Né? E outra coisa, pensar na questão dos nossos atendidos. As pessoas têm computador com webcam em casa, nós vamos trabalhar tranquilamente com isso. Como que vão acontecer as nossas entrevistas em teletrabalho, com essa mídia? Inclusão digital também é importante. Acessibilidade digital também é importante. Então, o assunto é extremamente amplo, complexo, tem vários braços e várias coisas para a gente pensar. Então, eu sinto que é o começo, sim, de uma revolução, como diz o Igor, necessária, fundamental, e só vai nos transformar em profissionais melhores, numa associação melhor, cidadãos que tenham um olhar diferenciado em relação às outras pessoas, e quem sabe, né, uma justiça que realmente seja justiça, né, que seja acessível a todo mundo, que é um direito constitucional de todos, e hoje ainda nós não temos. Falando em questão de escuta, de acolhimento, de capacidade de ouvir o próximo, de entender o cotidiano, no ano passado a associação fez uma pesquisa sobre a questão do home office no contexto da Covid-19. E dentro dessa pesquisa ela também buscou contemplar outras questões, tipo qual a realidade de trabalho da categoria da assistência social, do psicólogo, quem são eles, onde é que eles estão, como eles se dividem, qual a sua realidade familiar, como isso impactou no trabalho. E eu queria saber um pouquinho sobre os resultados dessa pesquisa, de que forma ele foi incorporado na carta do programa, de que forma, se vocês pretendem realizar outras pesquisas, continuar apostando nesse diagnóstico da categoria para poder afinar a luta. Queria que vocês discorressem um pouco sobre isso. Eu acho que quando a gente começou a observar, a participar dos grupos, né, com as regiões, escutando o que estava acontecendo, né, isso veio bem forte,
de ter um entendimento, porque as pessoas não estavam sabendo como agir, né, ou estavam se sentindo perdidas, sozinhas, nas suas dores, nas suas dúvidas. Então, a pesquisa tinha esse objetivo, de entender como que estava sendo o trabalho e o que ele estava causando nas pessoas. O adoecimento, porque a gente fica falando, né, a gente fala de assédio, o assédio aumentou demais porque a gente está em trabalho remoto. Demais, né? O adoecimento aumentou demais. As pessoas estão adoecendo e ninguém nem sabe, porque elas estão nas casas delas e ninguém acredita, né? Isso que a Rúbia falou das dificuldades do PCD são as dificuldades com as doenças mentais, que as pessoas não acreditam, que as pessoas não valorizam. Então, assim, a ideia sempre foi essa, da gente entender o que está acontecendo com o nosso associado, de entender o que está acontecendo, né? Dentro do Tribunal de Justiça, que deveria ser justo, mas não é. E a pesquisa veio para isso. A pesquisa veio porque a gente até tinha uma ideia anterior, que era das metas, que era o nosso grande vilão, né, o nosso grande terror. E que aí, em cima disso, as metas ficaram até que de lado, porque a gente viu como que as pessoas estão sofrendo por todas as inseguranças, por todas as faltas de parâmetros para desenvolver esse trabalho. Então, tem muita coisa envolvida, né? E a gente vai dar continuidade às pesquisas, né? Eu acho que é muito importante. Outro dia, numa conversa, né, o Igor disse da necessidade da gente trazer trabalhos, buscar trabalhos de pessoas que estão fazendo publicações, né, em cima do desenvolvimento do trabalho remoto. Eu fui pesquisar ontem e estava vendo que as próprias empresas que trabalham com computação, com informática, com sistemas aí, elas estão saindo, porque a grande ideia no começo foi que fosse um trabalho totalmente remoto. E elas estão percebendo, nesse 1 ano que a gente está em trabalho remoto, que isso não foi o melhor. Que o melhor é o trabalho híbrido, porque as pessoas precisam estar juntas, elas produzem muito mais quando elas estão juntas, porque elas conversam, elas trocam, né? Elas têm o momento do lazer, do cafezinho. Então, são várias coisas para a gente pensar, tá, gente? É só para dar um porquê que a gente foi buscar isso, tá? Beijo. Su, você já podia aproveitar e falar que já está nos seus planejamentos financeiros. Sim, eu acho que uma coisa que foi, né, a cara dessa diretoria que está terminando agora em junho, né, da gestão, integração, é que a gente conseguiu organizar e fazer um orçamento, né, onde a gente foi contemplando todas as lutas e todas as necessidades que a gente tem. Né? E assim, a gente, neste momento, a gente tem condição de proporcionar às nossas funcionárias, né, o acolhimento que nós não estamos tendo no Tribunal de Justiça e o acolhimento aos nossos associados e associadas para todas as demandas que forem surgindo, que a gente achar que são necessárias. Né? Hoje a gente tem condição de fazer todas as não todas, mas a maioria das necessidades que vão surgindo, né? De ter um intérprete de Libras, a gente não tem que pensar, será que a gente vai conseguir? Não, a gente tem um intérprete de Libras, isso a gente pode, né? Então, as necessidades vão surgindo e a gente pode ir atrás de sanar essas necessidades, porque a gente tem tudo isso planejado e previsto no nosso orçamento. Tá bom? Eu acho que era essa a minha parte. Mas também eu acabei falando um pouco da chapa e acabei não dizendo que a sua grande auxiliar agora é a Alana. A Alana. Que ficou 4 anos no Conselho Fiscal, né? E que sabe como fosse, e que diz que gosta de números, né? Uma assistente social que gosta de números, eu vou ficar espiando aí, viu, Igor? Para ver... para a gente poder acertar tudo, né? Mais uma pessoa que veio dessa direção, que participou da questão da fiscalização e do próprio planejamento para te ajudar aí nessa administração financeira, né? Fora que a gente já é amiguinha, né? A gente divide quarto uma vez no mês. A gente é parceira, né? Muito parceira. Eu acho, já viajamos juntos, já tivemos muita chance de estar juntas, né? E ela sabe, eu acho que isso é muito importante, o que o Rodrigo falou, né? A diretoria toda participa de tudo,
né, de tudo. Não é a ideia de uma pessoa, é a ideia da diretoria, né, a cara da diretoria, isso é o mais importante. Eu fico muito feliz de fazer parte disso. Aprendi demais, gente, aprendi demais nesses 4 anos que estão acabando em junho, espero aprender mais nos próximos. Estou aprendendo até ser um ser humano melhorzinho, que eu era muito briguentinha, mas estou aprendendo. Mas continuo briguenta, que é bom. Beijo. Gente, os últimos não serão os primeiros, porque sempre são os últimos, né? Suzane e Vivian, SV. Lista de chamada. Eu acho que a história da minha vida sempre está no final da chamada e eu gosto deste lugar, porque dá tempo de se preparar ou de ficar mais nervosa vendo a qualidade de todo mundo falando e eu aqui tremendo. Ai, meu Deus, será que eu vou me expressar de acordo com esse grupo querido que eu estou fazendo parte? Na verdade, eu acho que a ciência nunca foi tão importante e tão imperiosa para nós, né? Nunca se mostrou tão importante no momento como estamos vivendo hoje, né? E a pesquisa que a associação fez e que está nas nossas, né, nas nossas intenções e nas nossas propostas continuar fazendo, nos dão condições de fazer uma intervenção na realidade com mais qualidade, porque é só conhecendo a realidade que a gente consegue intervir nela de maneira consciente e efetiva, né? E aí pensar, né, que essa associação é de assistentes sociais e psicólogos, 2 categorias profissionais tão combativas, com respeito e com um tratamento ético-político das questões da humanidade que nos são tão caras. A gente não pode esquecer que a gente faz parte de coletivos, né? A gente está dentro dos coletivos de servidores do judiciário, então a gente tem uma relação direta com os nossos colegas do cotidiano. Além disso, com os servidores públicos em geral, né, com os parceiros aí de outras esferas na defesa de um serviço público, de uma política social pública eficiente, eficaz e que se sustente para além de políticas de governo. Mas a gente também faz parte da classe trabalhadora, né? E aí a gente tem que sempre demarcar essa questão enquanto esse posicionamento de classe. E estar neste espaço é também entender que a gente precisa estar sempre articulado com essas outras entidades e categorias e movimentos sociais críticos, né, e que compartilham dessa nossa perspectiva e visão e entendimento de mundo e de realidade. A gente precisa falar sobre as questões trabalhistas, de acesso, de condições objetivas de trabalho. A gente precisa falar sobre os nossos colegas aposentados e sobre o saque, né, com o aumento da contribuição previdenciária no estado de São Paulo, mas em termos nacionais, sobre a reforma da Previdência que passou, sobre a reforma administrativa que estão querendo passar e que vai impactar a sociedade, não só nós, assistentes sociais e psicólogos, mas nós também, mas a sociedade. A gente precisa falar sobre as questões internas do TJ, como os trabalhadores que fazem parte da Lei 500 e que precisam ser atendidos e precisam ser equiparados em relação à isonomia aos outros trabalhadores. Nós precisamos falar de salário, porque o salário também é uma expressão da valorização do nosso trabalho, e esse 1 ano de pandemia ficou muito claro o quanto o nosso trabalho é necessário e quanto a gente conseguiu produzir, mesmo diante de uma realidade completamente adversa e nova para nós. A gente precisa falar do IANSP, a gente precisa falar de saúde, e a gente está muito comprometido com os nossos conselhos profissionais e com os nossos posicionamentos, né, com os posicionamentos dos nossos conselhos, sempre levando eles em consideração nas nossas manifestações e atuações.